Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que a gente recebe a escritora Charlene Serra nesta noite memorável, né? Uma noite para a gente debater, discutir, analisar, beber nessas palavras da nossa escritora. Então, gente, só fazendo uma pequena apresentação da nossa escritora de hoje. Então, a Charlene Serra nasceu em São Luís do Maranhão, graduou-se em desenho industrial, pedagogia e especializou-se em educação inclusiva. Ela é formadora e palestrante educacional. Já publicou 7 livros. É autora de projeto Geração de Escritores. Tem participação em inúmeras antologias nacionais. E é membro da Academia Poética Brasileira, que é do Paraná. É vice-presidente da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, seção Maranhão, é membro e sócia fundadora da União Brasileira de Escritores, UBE, seção Maranhão, ela é diretora infanto-juvenil, é membro da Associação de Cultura Latina, seção no Maranhão, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, é membro e fundadora da Academia Joanina de Letras, Ciências e Saberes Culturais, São João Batista, premiada em Recife, Estrela Literária e em Búzios, melhor livro de inclusão. Então, ela tem 5 livros da coleção Incluir. São eles: Olhando com Ritinha, Ouvindo com Vitória, Caminhando com Paulo, Aprendendo com Biel, né? E o Diário Mágico, Um Segredo para Contar. E um dos seus livros mais conhecidos, a chamada literatura mais madura, é o livro Espelhos de Eva. Então, Charlene, seja muito bem-vinda, tá? Esta sala é sua, esse grupo é seu. Nós estávamos ansiosos para ouvi-la, para debater, para beber nesta fonte toda que é você, nessa história ligada às letras do Maranhão, que já tem aí décadas e décadas de dedicação. Então, fique à vontade, você tem o tempo que você quiser, né, 40 minutos, 1 hora, e depois, então, a gente faz um segundo momento, que é de debates, discussões e tudo mais. Então, a sala é sua, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar diante de pessoas assim tão envolvidas na literatura. E obrigada, Dino, pelo convite, José Neres, Linda. E antes de falar, eu quero descrever a minha imagem para as pessoas com deficiência visual. Charlene Serra, mulher, cabelos lisos e escovados, uso óculos, estou vestida com uma blusa cor rosa choque, né? Rosa, bem forte, com decote V e ela até o antebraço. E no fundo, tem um quadro que eu recebi da escola Paulo Marinho de Caxias, onde tem um cordel que os alunos fizeram com a minha história. Bom, gente, para que a gente possa iniciar esse momento, eu fiz aqui assim um roteiro assim para que eu não possa me perder e a gente possa dar uma fluidez ao nosso bate-papo, né? E o primeiro ponto que eu coloquei foi a questão da escrita, né? Da leitura e da escrita, né? Como é que isso aconteceu na minha vida? E tem essa pessoa que eu vou mostrar o livro para vocês que teve um papel determinante, determinante. Eu, com a idade de 5 anos, não sabia ler. E eu recebi do meu pai uma caixa de gibis. E o interessante é que, nessa época, eu descrevi as imagens. E essa questão, né, bem criança, né, é algo que me marcou muito, que foi a curiosidade por aqueles diálogos. E eu ficava naquela curiosidade, naquela vontade de saber o que aqueles personagens estavam conversando. Então, eu não posso deixar essa parte da minha história ela ficar escondida, porque é a curiosidade pela palavra,
pelos textos, pela leitura. E foi o pontapé inicial de muitas situações da minha vida. Eu lembro que quando meu pai recebeu essa caixa com os gibis e me entregou, foi assim aquela alegria imensa, porque eu realmente fiquei encantada e até então ficava nessa fase, né, da descrição das imagens, até que belo dia eu consegui fazer a leitura de um diálogo dos personagens, né? E eu lembro que foi assim uma grande festa em mim, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz com aquele momento. E aquilo tudo desencadeou assim o universo. Não podia haver alguma coisa que eu estava realmente lendo. E sempre fui muito tímida, né? E essa minha timidez me isolava muito. Então, e aí depois disso, outro livro, né, que fez parte da minha história, que vocês devem conhecer muito bem, que é o Poliana, que eu chamo até de literatura de aprendizagem. Eu falo dessa história como algo que foi assim, uma mudança muito grande, porque eu passei realmente a fazer jus àquela aprendizagem que estava naquele livro. Então, tudo eu realmente queria ver o lado positivo. E isso me fez tão bem que hoje eu considero que eu sou uma pessoa extremamente positiva por conta dessas leituras, né, que acompanharam na minha vida. E isso, até hoje, assim, eu acho que é algo importante a gente ter esse olhar, né, de transformar algo que aparentemente não está dentro do que a gente imagina ser o ideal e transformar naquilo que pode nos proporcionar um refrigério. Então, eu sempre gosto de ver o positivo, né? Então, é mais ou menos nessa forma. E essas leituras, elas realmente elas foram construindo, né, a Charlene Serra que vocês conhecem hoje. E aí, gente, mais para frente, eu conheci uma escritora, né, através dos livros, chamada Adelaide Carraro. E eu realmente ela foi uma escritora que me envolveu muito com o realismo, com a forma como ela descrevia as histórias. Então, realmente eu tive esse contato e gostava muito, né, de como ela contava as histórias. E eu lembro de situações assim interessantes, né, da história dela, que ela sempre falava que ela foi excluída por falar a verdade. Ela não gostava de ficção. Ela disse que não tinha esse trejeito porque ela gostava de relatar o que as pessoas não tinham coragem de falar. E fatos interessantes da vida dela me chamavam muita atenção. E isso tudo foi me construindo aos poucos e dentro desse universo maior, né? Logicamente que a poesia, embora eu tenha sido conhecida com a literatura infantil, mas a poesia ela já existia. Como Vitória está aí, eu sempre falei que eu sempre me enxerguei muito nela. Só que na época a gente não tinha esses incentivos, né? Então eu fui meu próprio incentivo, né? Dentro de uma adolescência, onde a gente às vezes escrevia, entregava para um professor e ele mesmo esquecia o papel e eu encontrava o papel às vezes no chão e dizia, poxa, é incrível. Então eu pegava de volta o papel e eu mesmo guardava. Então eu vivi muito tempo entre caixas, né? Poesias e caixas, onde eu guardava todos os textos. E aí eu até separei, gente, em relação à poesia, eu separei aqui uns livros que me acompanham desde muito. Não, eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Foi uma grande alegria na minha vida e consegui, gente, um autógrafo. Eu fiquei muito feliz. E teve alguns outros que eu quero mostrar que são maranhenses, eu acho interessante. Mas tem um que eu não sei se vocês conhecem, mas esse aqui também eu, eu gosto muito dessa poesia do cotidiano, do Jacques Prévert. Então, é um livro que me acompanha há muito tempo, tá? E eu vou colocar aí, olha só, de Jacques Prévert para Braulio. Por que Braulio? Braulio, ele tem aqui essa poesia dele, é algo que
que também me emociona muito pela verdade, pelo lado dele, e foi através do Braulio que eu conheci a editora Sene, né, que é a editora que abraçou as minhas obras. Então, esse livro ele tem uma importância muito grande porque ele me proporcionou esse encontro com a Sene. Tá? E um poeta que eu conheci, isso já na Bienal de Fortaleza, um menino de apenas 13 anos, com uma poesia assim que realmente me emociona muito. E aqui, gente, só para que a gente fale um pouco de poesia, amo Luísa Cantanhede, né, que é a nossa queridíssima. Olha só, a Laura, As Intimidades, Annalise e Lidervânia. Então, eu só separei alguns para a gente poder, vocês, são os que convivem comigo. E para a gente partir para os livros, né, eu fiz um mix aqui de poemas, de fragmentos de poemas, para que vocês vão conhecer os poetas que estão nesse mix aqui. E é um fragmento de alguns poetas, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Começa assim. Às vezes, pequenos grandes terremotos ocorrem do lado esquerdo do meu peito. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, sabendo que com nada e me sentindo plena do tudo. Canto porque o instante existe, minha vida está completa, não sou alegre nem triste, sou poeta. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. No povo, meu poema está maduro como o sol na garganta do futuro, pois não faço versos de ricas imagens, pouco conheço de teoria literária. Meu verso nasce desajeitado, só que ele nasce com alma. Escrevo porque tenho sede e não tenho água. Sou pote. A poesia é água. Gente, aqui são fragmentos, né, de alguns poemas e neles eles com certeza vocês já reconheceram vários poetas nele, né? Tá? Então o primeiro é de Afonso Romano de Santana, depois vem Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Mia Couto, Ferreira Goulart, Ana Liz e Rubem Alves, que eu leio muito sobre essa questão da educação, da sensibilidade, sobre todo esse contexto que ele envolve, tanto a educação, tá? Então, assim, por que, que eu iniciei falando de poesia? Porque elas começaram primeiro na minha vida, mas eu me escondia e colocava tudo em caixas, porque nesse primeiro momento, eu achava que é, eu não tinha coragem de me revelar, porque eu achava que era algo muito, muito forte. Tanto que a denominação de poeta, que começaram a me intitular, já foi depois de muito tempo, porque eu dizia, não, gente, não me chamem de poeta, porque eu não sou. Então, poxa, vocês vão colocar uma denominação de poeta. Eu sou tão pequena para me definir assim, eu achava que realmente os grandes, né, poderiam ter esse título. Eu tinha esse receio muito grande, né, da questão da poesia. Mas depois eu falo para vocês que houve uma libertação da Charlene para a poesia. E aí, gente, o que eu coloco para vocês nessa parte, que é a questão da minha formação, né? Como surgiu a escritura, né? Isso já estava comigo desde a adolescência, e, como eu dizia, eu guardava tudo em caixas, né? Isso aí era uma situação que, ao mesmo tempo que me preservava, me angustiava muito, né? E aí foi quando eu entrei na universidade e fiz o curso de desenho industrial, porque eu tinha as duas opções na minha mente, né? Arquitetura e desenho industrial. E eu falo para vocês que eu fiz a escolha certa, né? Eu busquei no design esse olhar para as realidades.
Logicamente que no curso, o curso de desenho, eu me tornei escritora no curso de desenho industrial, o que toda vez que a gente vai comentar sobre isso, causa uma surpresa muito grande, porque é um curso que, primeiro que, a priori, parece que não tem muito a ver, né? Mas eu aprendi muito a enxergar possibilidades com a questão de situações que eu tinha que desenvolver. Então, como eu trabalhei o processo de criatividade muito grande, e esses olhares me fizeram perceber que eu precisava fazer algo que tivesse uma funcionalidade. Então, confesso para vocês que eu tive alguns problemas no curso das industrial, porque em tudo eu queria olhar funcionalidade. Então, os professores eles já me conheciam nesse aspecto, que eu já perguntava se o projeto, qual o impacto que aquele projeto causaria para o mundo, para as pessoas. E, e aí eu comecei a conhecer o universo das pessoas com deficiência e me interessar nessas questões. Eu até deixei aqui numa caixa situações que eu fazia, gente, projetos de muito tempo, né? Então, como a escrita, ela já era presente na minha vida. Então, crianças com deficiência, com paralisia cerebral, que não tinham a questão da motricidade, então elas tinham uma deficiência onde a mão ela não fechava, tinha alguma, eu fazia engrossadores, então eu fazia isso aqui, tinha várias adaptações com velcro. Então, isso aqui são tecnologia assistiva de baixo custo. Então, crianças que tinham dificuldades, aí eu fazia vários elementos. E o que é interessante é que tudo voltado à questão da escrita. Eu queria que as crianças escrevessem, né? E um fato interessante que eu coloco para vocês, uma criança com paralisia cerebral, que as mãos, elas tinham um atrofiamento, né, nos dedos, eram assim, gente. E aí a professora falou assim, olha, Charlene, não tem como esse aluno escrever, não tem como ele fazer uma atividade de escrita, de pintura, porque não tem adaptação para ele. Aí eu cheguei para ela, logicamente que esse daqui já foi para uma pessoa adulta, eu cheguei para ela e fiz uma adaptação onde a criança ela conseguia, né, a partir da sua própria deficiência e necessidade, e com os lápis, né, que aí eu tive que cortar o lápis, né, para colocar nessa área aqui, gente. Tá dando para todo mundo perceber? E aí o que era engraçado, né, que quando eu cheguei alegre, né, e entreguei para a criança, ela começou a riscar e começou a escrever assim, logicamente que riscar os papéis e ter aquela alegria, a professora olhou e falou assim: nossa, você vai ter que cortar os lápis, eu vou ter que cortar os lápis. Então, aquilo, eu fiquei assim, eu digo, nossa, a professora está pensando no lápis, né? Então, são situações que eu vivenciei muito na fase do desenho industrial. E esse aqui é bem interessante, né? Porque a professora disse, olha, essa criança não pode escrever, não tem como. E foi uma criança, eu tinha 10 anos. Aí eu olhei assim e falei, pegue uma bola e me dá o lápis. Aí eu só fiz isso aqui perto dela. E entreguei o lápis, né? E a criança começou a fazer os seus riscos no papel. E eu mostrei, naquele momento, que a função do design é essa, é ver possibilidades e enxergar a solução. Porque se a gente for olhar para o problema, ele não tem como escrever, não tem como pegar um lápis. A gente não chega a uma solução. Será que eu tive que passar 5 anos numa universidade para pensar numa adaptação? Então, são situações que a gente vem trabalhando. E eu entrei, quando eu tive esse pensamento no curso de desenho industrial, eu comecei a trabalhar com essa perspectiva. E falo para vocês que eu fui muito excluída.
Por quê? Porque os meus projetos eram voltados às pessoas com deficiência. E, a partir desse momento, eu tinha que me encontrar. Qual a deficiência que eu iria abraçar para que eu pudesse direcionar o meu olhar, o meu trabalho? E eu comecei, diante de todas, eu me direcionei para a deficiência visual. Porque eu, enquanto designer, eu precisava que as pessoas elas se admirassem com os meus projetos a visão é o nosso canal, é o canal principal de recepção de tudo, de mundo. Então, eu queria encontrar nas pessoas com deficiência visual esses novos olhares. E foi onde eu aprendi a enxergar. E aí eu comecei a trabalhar com eles, é, dentro dessa perspectiva de projetos de adaptação, projetos de brinquedos, projetos de onde eu passei a ser ledora, né? Não sei, vocês conhecem essa terminologia? Ledor, né? Então, temos o leitor, que lê para si, e o ledor, que lê para o outro. Então, eu passei muito tempo. E aí foi onde eu finalizei o curso. Eu deixei aqui para vocês também conhecerem o meu trabalho, que é um trabalho que me, sabe, assim, eu fiquei muito feliz, que foi, eu fechei o curso de desenho industrial com redesign de jogo de xadrez para cegos. Então, foi, assim, um trabalho, assim, que eu tive um prazer imenso em construir, porque a gente se encontrava, eu e meus amigos cegos, a gente se encontrava, e eles só tempo, vamos desestressar, vamos jogar uma partida de xadrez e tudo. E eu vivenciei muito isso com eles. E o tabuleiro espanhol é um tabuleiro que não tinha assim, uma facilidade para eles. E aí eu falei, gente, olha, acabei descobrindo aqui o que eu vou finalizar o curso, e aí eu vou fazer um redesign. E foi um projeto que infelizmente, ele está guardado, mas assim, eu realizei a minha satisfação enquanto designer, que foi todos os 5 tabuleiros que eu fiz, eu entreguei para os meus amigos cegos e xadristas e levei o projeto para o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, onde eu fui para um campeonato de cegos, né? Campeonato de xadrez para cegos. Então, assim, resumidamente, eu, eu aprendi e tive esse olhar também para a inclusão, porque eu fui muito excluída. Então, eu já antecipava o professor, olha, formem os grupos. Eu falei, professor, eu vou fazer o meu projeto só. Só que ele falou, não, a gente quer em grupo. Eu falei, não, mas a minha proposta é diferente dos meus amigos. E eu não mudei, eu não tive assim, nenhuma alternativa assim, de alguém me convencer a fazer outros projetos, porque eu tinha esse propósito, né, de fazer com que o design ele fosse tivesse essa questão da funcionalidade mesmo. E hoje eu fico muito feliz em saber encontrar professores, eles falaram, Charlene, tu tinha razão, Charlene, olha, eu fico feliz assim de você nunca ter mudado os seus projetos na época que eu te colocava outra posição, porque o tema de monografia foi uma briga, né? Mas eu consegui. E aí, gente, nesse período, eu, eu estudava pela manhã e à tarde eu fui ledora numa instituição para crianças cegas. Então, eu contava história. E para contar história para crianças cegas, eu tinha que levar elementos, tinha que fazer com que a criança ela conhecesse o concreto, e se eu falasse de jardins, eu tinha que levar nos jardins, então eu tinha que sair ali elas não poderiam ficar todo o tempo assim sentadinhas, ouvindo aquela história, sem eu é, levar experiências concretas para essa criança. E eu fiz isso, né? Eu fiz, só que tinha uma criança lá que ela não queria caminhar. Ela tinha um medo, ela não botava os pés no chão, ela tinha uma insegurança muito grande. E, e o que acontecia? Isso me causava um desconforto muito grande. Gente, essas histórias, elas ocorreram no século passado. Estou brincando, né? Não sou tão velha assim, mas a verdade é que a coleção Incluir, ela surgiu num período que a gente não tinha muito assunto sobre inclusão, entende? Então,
A questão do século passado é porque foi mesmo século passado, 1998, hoje, gente. Mas, enfim, estamos aqui falando dessas histórias, né? E aí, gente, eu comecei a fazer essas leituras e essa criança me causava um desconforto pelo fato dela não querer colocar os pés no chão, eu não queria participar, e eu ficava inquieta por isso. E tive que fazer uma viagem na época, né? Eu tive que viajar. E nessa época, eu sempre coloco assim que não tinha, né? O aparelho celular era o orelhão, né? Então a gente ligava, se passasse alguém na rua, atendia aquele orelhão, chamava o pessoal da instituição, era uma coisa assim terrível, né? E eu não consegui que alguém passasse, ou o orelhão podia estar quebrado, né? Ou seja, eu passei 15 dias distante das crianças que eu estava indo constantemente. Então, sem avisar, sem ter um contato. Então, quando eu retorno, a Yasmin, que não caminhava, ela caminhou. Ela foi ouvindo minha voz, ela passou pelo corredor e ela se aproximou até o portão. E foi um momento, assim, realmente de muita emoção na minha vida, em vê-la caminhando, ela está ali comigo, e aí tem mensagens, né? E aí, gente, isso mudou toda a minha ledora. Isso, linda. Mudou toda a minha história, né? Eu já gostava de contar histórias, a poesia já existia em mim, já gostava desse universo dos livros, né? De tudo. E, de repente, eu tenho na minha frente uma criança cega que ela caminha perto de mim e fala a seguinte frase: a saudade foi maior que o medo. E eu comecei a me questionar quais eram esses medos. E foi uma avalanche de descobertas, né? E eu me vi diante de uma possibilidade de apresentar isso para a sociedade. Então, naquele momento, eu cheguei em casa e falei assim: eu vou escrever algo sobre a pessoa com deficiência visual. Só que ela foi me contando dos medos, né? Que falaram que se ela caminhasse, ela cairia no buraco, ela não voltaria mais, que o chão era perigoso. E aí eu me lembro que eu, naquele período, eu não condenei a pessoa que havia falado isso, porque eu digo assim, nossa, alguém falou com receio. Aí vem a questão que eu coloquei, gente, da questão do jogo do contente, né? Porque é muito fácil a gente pegar e criticar um professor, a gente dizer que o professor, nossa, que pessoa ruim, que fala uma coisa dessa para a criança, que não coloca para a criança que ela pode, mas ele vai falar, como se ele vai falar se ele não conhece, se ele também precisa de uma orientação. Então, foi esse pensamento que me colocou. Então, quando eu pensei na coleção Incluir, eu pensei da seguinte forma: eu vou pensar no professor, eu vou fazer com que esse professor ele olhe os meus livros com um olhar pedagógico, ele precisa se apaixonar pela coleção Incluir para poder levar para os alunos dele a paixão. Eu não vou estar com todos os alunos, eu não vou estar com todos os meus leitores. Então, o professor ele precisa se apaixonar, ele precisa entender que a inclusão é de dentro para fora. Não adianta o professor fazer 300 cursos de especialização, mestrado, doutorado, se ele não acredita em inclusão. Então, eu fiz isso. Quando eu pensei no livro de Ritinha, que foi o primeiro, gente. Então, a Ritinha, olha só, as pessoas perguntam para mim se o Ritinha, eu conheço alguém e tal. Ritinha, na verdade, se existisse um dicionário, né, de Charlene, Rita significaria infância. Porque Ritinha, uma prima minha, não tem deficiência visual, então só a questão da infância, do brincar, do conversar, de compartilhar momentos, né, de brincadeiras mesmo, né, que a gente fazia na época, né, de criança, né, aniversário de boneca, essas coisas assim que alguns conhecem. Mas eu fiz isso
E a Rita, que é a Ritinha, ela teve essa participação na minha vida. Então, eu não pensei em outro nome a não ser colocar a minha infância no meu primeiro livro. Então, esse aqui aí nasceu, né? Nasceu a parte textual e tal, aquela coisa. Aí eu falei, será que eu lanço? Será que eu lanço? Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou falar só sobre a deficiência visual? Não. Como é que eu vou fazer um trabalho apenas contemplando as pessoas com deficiência? E as outras? E as informações que os professores precisam para estarem com seus alunos? Aí, gente, aí foi nascendo a coleção Incluir, que aí eu vou passar na sequência para vocês, tá? Ouvindo com Vitória, aqui o Paulo, caminhando com Paulo, aprendendo com Biel e interagindo com Lucas, tá? E aqui, nosso José Neres aqui também, né? Então, Linda, desculpa, tá? Eu botei o nosso, ele é nosso mesmo, né? Então é o seguinte, aí cada um é aqui, ó, sobre síndrome de Down, deficiência física, auditiva, deficiência visual e o autismo. E já temos um que é conversando com Isa, que é sobre paralisia cerebral, que não vai nascer esse ano, mas já está pronta a minha parte, gente, mas ilustrador é algo que me causa. E aí, gente, olha só, lancei, né, a coleção Incluir em 1º de julho de 2010. Um projeto que ele nasceu, como eu falei para vocês, né, um sonho. Eu pensei nesse projeto todo, assim, tipo assim, eu acredito que o livro, só o ilustrador, eu conheci o ilustrador em 2004. Passaram 4 ilustradores no meu projeto, e o quarto eu gostei, o meu olhar design, eu comecei a trabalhar com design gráfico e tudo. Então eu sempre fui muito criteriosa e muito, eu participei de todo o processo editorial. Eu entreguei todas as imagens descritas para o meu ilustrador. Então foi algo assim que eu participei, sabe, de cada detalhe. Eu tenho um olhar muito, assim, apurado nesse sentido, né? Porque eu sempre pensei na coleção Incluir em algo grande. Tanto que no dia 1º de julho de 2010, o repórter perguntou para mim assim, qual o seu objetivo? Meu objetivo é que a coleção Incluir esteja em todo o Brasil. Aí ele virou para mim, você está lançando sua primeira obra e falando isso? Eu falei, não, é a minha intenção, né? É meu objetivo. Eu vou ter que trabalhar para conseguir isso. E, e aí, trabalho, persistência, é muita coisa aí. E aí, gente, eu tive a felicidade de assinar depois de 8 anos de publicação independente. Tá? Então, não foi muito fácil entrar numa editora, porque as editoras elas queriam mudar os personagens, queriam alterar títulos, disseram que o meu título não era comercial. Então, assim, foram muitas situações que a gente passou para poder manter fiel ao sonho, né, que, que a gente idealizou. Então, assim, o título, eu realmente queria que o título tivesse essa relação mesmo, né, de ação com o personagem. E foi algo que eu mantive. Eu falei, olha, ou vocês publicam da forma que está, ou então não tem como. E aí a Sene foi quando eu conheci, né, através do livro de Braulio Bessa, eu conheci a Sene, gostei da proposta dela, fui para Fortaleza e assinei o contrato com a Sene em 2018. Em 2018. Assinei o contrato com a Sene apenas no livro dessa forma. Não assinei aquele contrato com livros, a parte e-book, não. E por quê? Porque eu acho que tudo é passo a passo. Então, eu acho que tem contratos que eles querem mostrar para a gente todo o universo. Eu acho que eles não vão fazer tudo de uma vez, então a gente passo a passo. E aí depois eu assinei contrato com a editora Baobá, que eu vou agora para São Paulo, né, pela editora Baobá, com os livros em braille, gente. Olha que sonho.
Então, esse aqui, fonte ampliada, estou mostrando para vocês, e em braille. E também com um sistema de QR Code, onde a pessoa com deficiência visual coloca, né, sobre o QR Code e vem em áudio. Primeiro foi a caneta falante, que é um outro recurso para pessoas com deficiência visual. Então, é um universo. Da editora Baobá, ele queria fazer, o projeto dele era uma coleção. Então ele chegou para mim e disse, Charlene, olha, eu tenho 3 livros e eu tenho que montar uma coleção com 6. E aí, você aceita? Eu falei, onde que assina o contrato? Então foi assim, mais ou menos assim, e a gente fechou essa parceria, onde eu tenho a parceria com a Coleção Incluir, da editora Sene, e tenho a parceria com a editora Baobá também, né? E aí, gente, é, como vocês sabem, né, a Coleção Incluir é um universo e um trabalho atemporal. Quando vocês pegarem o livro da Coleção Incluir, vocês vão imaginar que esse livro, ele foi assim, são, foi um pensar, né, com três pontos iniciais, né, que eu parei para construir o professor. Eu pensei na pessoa com deficiência e pensei no aluno sem deficiência. Então, esse trabalho foi pensado. E o texto, ele foi construído deixa eu ver, eu vou botar o ano 2000, gente, para ficar mais bonito para a gente, entendeu? Porque foi bem, muito tempo. Então, eu falava nisso no curso de desenho industrial, aí ninguém acreditava, porque como é que eu vou falar de inclusão? Hoje, quem trabalha com educação sabe o quanto é difícil, né? A gente está levando essas formações, essas palestras voltadas à inclusão, mesmo com tanta divulgação, a gente ainda encontra muitas dificuldades, muitas situações absurdas aí de capacitismo. E imagina em 2000, esse 20 anos atrás. Vamos a pessoa fica assim, meio que caminhando só mesmo, porque eu acreditei no meio de vários nãos, né? Então, realmente, eu falo para vocês que foi um acreditar muito solitário no começo, mas assim, hoje eu fico muito feliz, né, da minha persistência, porque as coisas realmente estão caminhando. A gente já está com coleção Incluir, com representantes em São Paulo, em Salvador, em Recife, em Fortaleza. Tá? Eu fiz um lançamento em Curitiba que foi assim fantástico. Eu achei que lá eu conhecia muita gente. Eu falei, gente, eu cheguei lá e muita gente prestigiou nosso trabalho. Enfim, nós acreditamos e eu fico muito feliz com os resultados. Tá? Aí depois, gente, eu lancei o livro Diário Mágico, Um Segredo para Contar. Foi um outro desafio. Né? E aí vocês observam que eu sou muito dentro da realidade mesmo. Né? Os meus trabalhos, eles têm esse olhar dentro de uma necessidade que é os assuntos que realmente precisam ser falados, né? E esse livro, ele já me revelou muitas histórias. Quando eu levei para o fórum, o, o promotor chegou para mim e disse, olha, você sabe que você pode ser um canal de denúncia. E realmente eu passei a receber muitas mensagens, né, de situações, fiz formações com professores e muitas revelações foram acontecendo. Mas alguém tinha que falar sobre esse assunto. Eu não poderia deixar de abordar sobre a questão do abuso infantil. E esse livro, realmente, como o professor Neres falou, eu fiz ele nasceu bilíngue, português, inglês, tá? E tem sido, assim, um trabalho, um desafio, sabe, gente? Porque nem todas as escolas, né, querem tocar no assunto, mas, assim como a coleção Incluir, nós estamos no processo de construção desse olhar e desse entendimento, né? E aí, gente, eu
em 2019, eu saí um pouquinho da literatura infantil, porque eu queria fazer um trabalho voltado para as mulheres, né? Então eu já tinha muita poesia, eu tinha assim todo um olhar voltado para essa temática de falar da mulher, e eu construí esse trabalho e eu achei que não poderia deixar esse projeto engavetado, né? Confesso para vocês que eu pensei mil vezes, né, sobre a publicação do Espelhos de Eva, que agora ele já vai para a editora Ecos, né? Essa aqui foi a editora Estampa, e aí eu vou parar na editora Ecos, que é uma editora de São Paulo, que abraçou o projeto, e eu fico mais tranquila, porque tem uma fluidez de venda melhor, e a gente tem várias atividades, então tem que direcionar pessoas para estarem à frente da parte comercial, né? E o Espelho de Eva, ele é justamente isso, ele é uma mistura, né, de vários gêneros, e ele faz essa ênfase para a mulher, né? Então, foi um trabalho que foi muito prazeroso construir, e os resultados foram mais prazerosos ainda, porque eu recebi comentários de várias pessoas, várias mulheres que se enxergaram no livro, que parabenizaram pela coragem de poder expor situações que elas queriam, essa porta-voz, né? E a gente fica muito feliz nesse aspecto, né? De construção. Deixa eu ver aqui. Então, gente, esses aqui são os livros, né, desse primeiro momento, e eu estou com dois livros já, assim, já quase saindo, que é o Despertar para a Escrita, que é criatividade, né, e esse é um livro que ele é um livro interativo, né, com desafios e uma parte para as crianças escreverem, que nasceu dentro do projeto que eu faço parte, que é o projeto de geração de escritores mirins, que foi um projeto que nasceu em 2013. Eu já comecei a levar essa proposta porque eu começava a pensar, né, de como eu fui enquanto criança, porque eu falo para vocês, gente, se eu estiver rápida demais, vocês me avisam. Então, quando criança, eu não tive esse incentivo de professores, de alguém nesse universo. E eu sempre fui muito tímida. Eu me lembro que eu não gostava de recreio. Realmente, eu ia para a biblioteca, ficava ali naquelas cabines viradas mesmo para a parede. E eu lembro que uma amiga minha, da época de colégio, falou assim: Janine, se tu fosse uma criança hoje, tu ia ser diagnosticada. Alguém ia dar um diagnóstico para ti. Porque eu sempre fui muito quieta, nunca fui de ter aquela turma de amigos, não. Então, eu sempre tive esse, essa introspecção muito grande, né? E essa introspecção, ela me fazia observar. Então, eu observava as pessoas, observava o vento, observava a rua. Então, tudo eu observava e tudo virava poesia. Só que, como eu falei, poesias que ficavam guardadas em caixas, até que um dia a minha caixa, numa mudança, foi jogada fora. Olha que coisa. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, que eu abro e não vejo mais as caixas, eu, eu passei mal, né? Porque eu tinha muitos inscritos, né? Então foi assim um caos na minha vida. E aí vem a história do jogo do contente. Eu falei, tudo que estava na caixa estava dentro de mim, então eu vou ter que reconstruir minha história. Então eu realmente eu tive esse exercício em mim, porque aí eu não, hoje em dia, eu escrevo uma linha, eu já jogo na internet. Eu não consigo mais guardar nada. Então vocês vão encontrar muita coisa aí, fragmentos, poesias, tem no Instagram observações poéticas, e depois disso, eu realmente, parece assim, eu virei assim, sabe, um trator em relação a isso, porque eu o sentimento foi muito forte da perda, né? Enfim,
E aí, voltando, eu me via nessas crianças, eu dizia, não, alguém tem que incentivar, tem que trazer essas crianças para o universo da leitura, da escrita, e aí eu fiz o projeto Geração de Escritores, primeiro nas escolas particulares, depois, em 2013, eu entrei pela Secretaria de Educação, onde eu trabalho pelo CAAS, que é um centro de altas habilidades, pela área verbal linguística, é onde eu trabalho, e aí eu gerei a primeira coletânea, que foi essa aqui, com crianças de 8 a 14 anos, Histórias Fortuna do Céu. Aí depois eu gerei esse aqui, Histórias, Poesias e Criatividade, e onde a Vitória Duarte ela participou também, junto comigo. Foi um momento muito, muito interessante. Esses trabalhos aqui já foram de escolas particulares, né, de crianças bem pequenas, noite de autógrafo. Então, assim, uma delícia, um projeto assim que muito me, me faz muito feliz, porque eu sei que eu estou plantando essa semente. E aí, com Vitória Duarte, a felicidade aumentou, né? Quando ela me apresentou e ela entrou em contato comigo, já me falando do livro dela, e foi assim realmente assim uma confirmação de que eu estava deixando, porque é, essa é a continuidade, não do meu trabalho, não da minha poesia, mas a continuidade da palavra, da literatura, a continuidade desse movimento que a gente está fazendo, né? Então, a gente não sabe, a gente está aqui, nós não sabemos nosso tempo, nossa permanência, né, nesse, nesse universo. Então, nós precisamos deixar essas crianças elas sentirem esse amor pela leitura, pela poesia. E aí veio esse projeto, esse nascimento desse projeto e dos resultados que a gente tem colhido pelo caminho com a poesia também. E aí, gente, para finalizar, eu trouxe aqui alguns livros de algumas participações, né? Então, de poesia, esse aqui, da Gebe, Toda Forma de Ser Mulher, tá? Que a gente vem com um poema. Esse aqui foi um conto que eu participei, Como Esquecer desse Natal, Como Me Esquecer daquele Natal, tem um conto. Esse livro, eu tive a honra de estar na organização dessa antologia, que a Joyce Camp está aqui com a Maura, tem muita gente maravilhosa aqui que a gente conhece, então foi um trabalho muito legal. Também estamos aqui nessa poesia aqui. Meu filho até pergunta, né? Mãe, só escrevendo sobre mulher, né? Quando que a senhora vai escrever um poema sobre os homens? Mas a gente escreve também poemas sobre os homens. Esse aqui foi pela Literarte, tá? Também pela Literarte, né? Participação. Gente, esse aqui foi a primeira antologia que eu participei e foi uma antologia muito que me causa assim, muita emoção, porque alguns poemas aqui foi em homenagem à minha avó, né? E que sempre me acompanhou. E, enfim, foi a primeira que eu participei, tá? Também participei dessa antologia aqui, em homenagem a Samuel Barreto, tá? Essa aqui foi um concurso, né, pela editora Trevo, e também estamos nessas páginas aqui. E essa antologia de contos infantis, também pela Literarte, que eu participei, e que o meu livro História da Lua, que é um livro infantil, ele vai sair daqui de dentro e vai virar um livro solo, porque muitas pessoas mandaram mensagem para mim, eu falei, não vou deixar mais a antologia, eu vou tirar e vou presentear os meus leitores com mais essa obra. E, bom, perguntem, gente, se tiver alguma situação que vocês queiram saber, eu tentei resumir, né? Eu botei aqui no meu, na minha listinha, não sei se está tudo, mas se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui. Maravilha, Charlene. Muito bom conhecer sua trajetória, né? Muito produtiva. Você
vem aí escrevendo em vários gêneros, e isso faz com que você seja uma escritora múltipla, né? Em vários e muitos, né? Eu não sei se eu começaria perguntando o seguinte, né? No seu livro o Espelho de Eva, né? Você faz um processo interessante que me chamou muita atenção, né? Que é dentro da própria obra narrativa, você vai fazendo a criação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de dentro da escrita, que eu sempre imaginei que fossem processos diferentes, né? Você está narrando aqui uma história e tal, e de repente você tem que parar para entrar no outro universo da lírica, né? Você criar, mas não propriamente você. Tudo bem que a gente, quando cria, a gente lança o eu lírico, mas aí o eu lírico era muito bem definido, porque é a própria personagem que você criou, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo e já alertando também que as inscrições estão abertas, só levantar a mão e usar a palavra depois. Então, Charlene, é isso? Tá joia. Espelho de Eva, ele começou com esses fragmentos, né? Com os fragmentos poéticos. Então, existiu um grupo que Ana Neres, né, de Esperantinópolis, ela criou, e todos os dias eu enviava fragmentos poéticos sobre Eva, né? Então, Eva, ela já existia através desses fragmentos poéticos. E aí quando um belo dia eu falei, gente, eu acho que eu vou encerrar essa questão, porque pode confundir, né, a questão da escritora de literatura infantil com esses fragmentos poéticos, e, e aí eu comecei a pensar nisso. Aí todo mundo foi unânime. Não, Charlene, pelo amor de Deus, não mata a Eva. Nós precisamos de Eva para sobreviver. E aí aquela brincadeira, né, de amigos. E aí foi aí que eu tive a ideia. Mas aí eu pensei, vou escrever uma história apenas com os fragmentos poéticos. Aí eu não conseguia, porque eu gosto de história, né? Eu gosto de história, tanto que o José Neres ele conseguiu, né, definir e fazer uma leitura tão precisa do meu trabalho que eu fiquei realmente emocionada, porque eu gosto de histórias e o livro ele tem toda essa contextualização de várias histórias, várias situações que a gente que está dentro desse universo, inclusive da literatura infantil, né? A questão dos espelhos, a questão do reconto, né? Da história de Branca de Neve que também está no livro esse reconto, essa literatura fantástica e tal. Então essas poéticas, né? Eu vou falar até assim, essas poesias que eu coloquei nesse contexto, foi justamente que eu pensei em uma forma. Eu falei, bom, onde que entra os trechos, os fragmentos? Nas falas, nos pensamentos. Então, eu dava essa pausa e colocava esses pensamentos de uma forma que eu consegui deixar uma leitura bem fluida, e deu certo nesse sentido do meu objetivo em ter as histórias, né, e intercalar com esses trechos poéticos para que tivesse essa poesia entrelaçada nesse contexto, né? Então, foi algo que foi muito pensado. Sabe o crime premeditado? Mais ou menos assim. Então, foi tudo muito pensado nesse sentido de prender o leitor e dar essas doses poéticas em cada momento da história. Muito bem, agora nós passamos a palavra a Joisa. Júlio. É, bom, eu quero ressaltar, né, a importância
do trabalho de Charlene, né, como um todo, como escritora, como um todo, como poeta, e principalmente para mim toca muito a questão dos trabalhos voltados para a inclusão, né? Porque eu sou professora, eu estou nesse universo, eu sei como é que é a realidade, e esse trabalho ele acaba sendo de uma abrangência assim muito importante. Por quê? Porque ele toca o professor, né, quem está ali trabalhando com os alunos em geral, tanto os que têm deficiência, quanto os que não têm, mas que estão no processo de inclusão, porque inclusão é isso, né? É eles estarem convivendo uns com os outros, com suas diferenças. Então, esse trabalho, ele engloba, né, todas as questões envolvendo esse universo educativo, né, esse espaço social que é a escola e que é a convivência, né? A importância de conviver com as diferenças. Então, Charlene, o teu trabalho é maravilhoso, né? Espero que cada vez mais ele se expanda, né? Ele ganhe espaços, né? Como você disse, ganhando o Brasil, entrando mesmo nos lugares para contribuir e para fazer a diferença. Parabéns. Obrigada, Josi. Eu agradeço, é o olhar de uma professora, e saibam que vocês, realmente, os professores, eles foram contemplados, né? Realmente pensei no professor, no processo da escrita. Isso, e o teu retorno assina, né? Todo o trabalho construído. Obrigada. Charlene, agora nós temos a palavra. Joyce, queria comentar. Nós temos a palavra do Charles, que é: a tua literatura é constituída do dia a dia para a realidade, ou a realidade abraça a tua literatura? O que tu consegue falar sobre isso? O caminho é assim, eu observo situações reais mesmo e coloco isso dentro da minha literatura. Então, o dia a dia, essa leitura de mundo. Eu até brinco que eu sou designer de realidades, porque realmente eu tive que perceber esse universo, conviver. Às vezes as pessoas falam assim, Charlene, eu estou a fim de escrever sobre inclusão. É interessante você sentir a inclusão, porque ela precisa ser vivida de uma forma muito intensa, né? Eu tive essa visão da inclusão muito próxima de mim, né? Então, se a gente for fazer uma leitura do começo, né? Hoje eu já descrevi muitas imagens, já faço um trabalho assim, já fui ledora e tal, mas quando criança eu já descrevi as imagens, mesmo sem a leitura, né, textual. Então eu pegava os livros, então eu fazia toda aquela descrição, mas era uma descrição tão detalhada que os meus amigos às vezes fechavam os olhos. E se a gente for trazer isso para hoje, olha só, eu me encontrei com esse universo da pessoa com deficiência visual. Então, foi muito dentro da realidade, né? Todos os livros, eles têm uma questão muito real do que eu sinto, do que eu vivo. Eu até tenho uma frase que eu digo que a minha escrita, né, ela pulsa, né? Eu escrevo o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu observo, e eu sempre coloco, né, a minha escrita pulsa, porque realmente são vidas que estão ali. Eu escrevi agora um livro que é sobre inclusão, história da Lua. Então, eu quis trazer a inclusão para esse universo, né, que eu amo também, para presentear o professor a observar que a inclusão está em tudo. A inclusão, a gente pode falar da lua, pode falar da casa, a gente pode falar de uma reunião na igreja, a gente pode falar em vários elementos e a gente pode estar falando de inclusão. E aí eu digo, não, eu vou realmente trazer essa história e entregar para o professor, mas essa possibilidade de falar de inclusão, né? Então, é da realidade mesmo. Muito bem. Eu queria perguntar.
Renata, só um momentinho. É a Maria Cleocélia. Sobre... Ah, tá. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nesse momento riquíssimo. Hoje, um momento de formação na ilha, né, eu sou professora da rede municipal em uma das cidades da ilha, e aí eu falava com tanta... A gente estava na formação já para agosto, né, para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E aí eu falei, vocês conhecem o livro da professora Charlene e tal? Aí eu fui dizendo, explicando. Aí depois as pessoas me olharam assim, como se eu estivesse fazendo... Falei, gente, eu nunca olhei a professora, eu não tenho nenhum autógrafo dela, é porque eu acredito nesses livros. A gente pode fazer uma roda de conversa com essas crianças, focando cada deficiência. E assim, eu me senti assim, já com essa propriedade, né? Porque o livro tem surtido efeito. Quando fala do cadeirante, né? Do surdo, da pessoa cega. Então, muitas nomenclaturas já mudaram e a gente percebe que não é só focar no aluno, é toda a sociedade, né? Se a gente consegue levar com clareza para aquele professor que é de matemática, mas que ele tem que ter aquele zelo em ajustar a atividade para N situações, eu vejo que está perto, assim, não é que está pertinho, mas que já surtiu efeito. Então, só para parabenizar a professora, espero estar um dia com seu livro e conseguir o seu autógrafo também, porque eu admiro, né? Aí, só deixar um recado que a palestra aqui, o professor Dino me retirou da sala, fiquei triste, mas eu fui lá no Instagram e disse, olha, eu quero participar, porque essas autoridades aqui todas, eu só conheço o professor Dino, os demais é tudo através de palestras, né? Então, muito obrigada e sucessos, não só a senhora, mas como todos os autores aqui presentes. Olha eu, a senhora, tá, obrigada. Como é o seu nome? Cleocélia. Cleocélia, obrigada. Infelizmente, os nossos livros ainda não estão na rede municipal. Não por uma questão de luta, né? Mas a gente não sabe as razões. Mas o importante é que a gente não desiste e os livros estão em outros estados. Então, isso eu coloco sempre assim, que eu consegui fazer com que o meu trabalho ele desse esse salto do Muro de São Luís sem eu precisar sair da minha cidade. Eu lembro que quando eu fiz uma viagem para Recife, e aí eu fiquei realmente com muita vontade, não vou mentir para vocês que eu já passou pela minha mente, né? Eu tenho assim um amor e é uma questão umbilical com meu pai, né? Então, por ele, pelos meus filhos, né, eu resolvi não pensar mais em sair de São Luís. Mas eu fico muito feliz da gente ter conseguido fazer com que a coleção chegasse a outros estados, e aí as coisas acontecendo em outros estados. A gente só fica um pouco triste na hora que perguntam, né, como é que anda os projetos na rede municipal com os trabalhos. Mas a gente continua acreditando sempre, né? Bom, a Renata Barcelos quer saber, né, se você faz parte da Bibliobraille, da Dinorá. Já ouvi falar em Brasília, né? Em Brasília, Renata? Oi, sim, é em Brasília. Você não conhece a Dinorá, não? Olha, não conheço. Assim, a gente já conversou há muito tempo. A pandemia fez a lacuna, Sim. né? Mas antes Aham. da pandemia a gente conversou, mas é em Brasília. Eu acho que tu deve ter o contato. Tenho, vou te Conversa com passar o ela. contato dela. É a primeira ela organizou a primeira biblioteca do mundo com textos, né, voltados, enfim, só para mesmo para quem é deficiente visual. Muito bacana o trabalho dela, ela ganha sempre prêmios. Enfim, ela é muito ativa. Ela E agora estava, agora Brasília teve uma feira.
Aí eu estava lá, mas eu não deu para eu participar da feira lá com ela, nem consegui encontrá-la dessa vez lá em Brasília, não. Ah, tá joia. Olha, em homenagem à questão das pessoas com deficiência, esse poema aqui, ele tem mais de 20 anos. Eu vou recitar para vocês, tá bom? Amizade lida e sentida. É na escuridão que se enxerga além. Li textos, descrevi imagens, paisagens, e vi páginas sorrindo, contemplando amizades, nas entrelinhas do livro ecoado, na companhia infinita dos meus olhos a ti doados. Esse poema eu fiz para os meus amigos com deficiência visual, que eu lia histórias para ele. Ah, gente, caiu um negócio aqui. Pois é, sim. E aí eu me emocionava muito, né? Eu estou num estágio melhor, porque agora eu conto as histórias dessa época, né? Sabe? Serena, sorrindo, porque eram momentos muito assim que me causavam não tristeza, era emoção mesmo da companhia, dos aprendizados. Então, eu costumo dizer que eu aprendi muito com a deficiência visual. Né? Isso me enriqueceu demais. Muito bem. Mais alguém, gente? Charlene, te enviei lá no WhatsApp o contato É, dela. Depois tá. você diz aí, envia os livros para ela, que ela tem a biblioteca, Ah, divulga. maravilha. É Eu vou interessante, participar. Não, é bem Eu vou bacana o agora para a trabalho dela. Bienal. Eu vou agora para a Bienal. E aí eu vou trazer os livros. Eu estou com poucas quantidades aqui, mas eu vou fazer esse canal, claro, né? Deixar os livros lá em Bacana. braille para ela, tá? Tá bom, bacana. Obrigada, Renata. Adriana? Parabenizar a Charlene, que eu conheço já o trabalho dela, dizer que não é fácil, né? Mulher maranhense, levantar a bandeira da inclusão, e é um trabalho lindo, que você possa continuar, né, firme nos seus propósitos da escrita. Ser escritora também não é fácil, sabe? Às vezes a gente fica pensando em escrever um livro, editora, publicação, venda, não é uma tarefa fácil, não. Então, parabenizo, e que você continue com esse trabalho lindo e maravilhoso que você escreve, tá? É isso aí. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo, gente. Linda Barros? Neres? Silêncio. Charlene, pode falar. Ah, José Neres, cadê ele? Não, só dizendo que silêncio, todo mundo ficou em silêncio de repente. Pois é, para te ouvir. Nada. Só fico feliz. Eu conheci a Charlene antes de conhecer a Charlene pessoa, conheci a Charlene escritora, em um lugar que nós trabalhávamos, na Santa Fé, e lá via os livros dela expostos nas salas. E dando o curso de pós-graduação, um dia eu cheguei mais cedo, como sempre chegava, aproveitei, encontrei aqueles livrinhos bonitinhos, li, não conhecia a Charlene ainda, e depois eu tive presente essa amiga que eu tenho hoje. Parabéns, Charlene, seu trabalho é um trabalho digno, um trabalho honesto, um trabalho que ainda vai conquistar novos territórios, sem dúvida alguma. Parabéns. Obrigada É mesmo. isso. Renata ainda quer comentar alguma coisa? Bom, então é o seguinte, né? A gente agradece muito, Charlene, a tua presença hoje aqui. Esperamos que em outros momentos a gente possa debater um pouco mais, discutir um pouco mais, né, sobre esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, né? Aí Sim, desde o comecinho deste novo século, que é o século XXI, né? Você fala no século passado, né? E a gente vivenciou tudo isso, né? E parece que é longe, mas é tão próximo, né? E essa trajetória sua, ela é longa, né? Quando a gente olha para trás,
e ver os primeiros passos que a gente deu, né? Os primeiros passos até chegar aqui, certamente foram passos, alguns dolorosos, alguns felizes, né? Mas é a trajetória de muitos escritores e escritoras, né? Parece, digamos assim, que foi muito longe por conta desse percurso, às vezes dolorido, que a gente tem feito, né? Então, nós que trabalhamos com a literatura maranhense, nós que estudamos a literatura maranhense, olhamos para você como uma estrela, né? Que faz brilhar em nossas ruas, em nossas praças, em nossos sobrados e, sobretudo, nas escolas, né? Onde tem um aluno que tem necessidade de ser incluído, certamente há um livro seu dedicado a esse aluno, né? E o que a gente não imaginava, né? Há 30, 40 anos atrás, eis que as pessoas agora estão olhando com mais afetividade, né, para essas pessoas que precisam ser incluídas, né? O Charles disse ainda há pouco, né, se é a própria realidade que leva ou é você que vê essa realidade. Olha, é na verdade um processo duplo, né? Porque Duplo. tanto a realidade nos traz, porque ninguém está sozinho neste mundo, né? A gente segue alguns caminhos exatamente determinados por alguma circunstância. E certamente o que você vivenciou na sua escola, que você gostava de estar naquele cantinho ali, lendo livros, certamente esses momentos te direcionaram. Então, ninguém se faz sua própria trajetória. A gente imagina que a gente constrói, mas o próprio mundo vai moldando o nosso caráter. Nós somos, na verdade, direcionados para um conjunto de textos e de pessoas que vão aparecendo da nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos para estas realidades que nos cercam e temos esse poder, né, de trazer à tona e escrever sobre isso, né? Então, para que as pessoas possam fazer isso, não basta apenas saber olhar, é necessário saber materializar o que se vê e materializar no papel. E isso, há muito tempo, você vem fazendo maravilhosamente bem. E por isso, todos nós que trabalhamos com a literatura maranhense, a gente te agradece muito, porque você tem trilhado um caminho maravilhoso, um caminho que consegue iluminar a vida de muita gente, né? Então, hoje a gente estava numa aula e a Rita Oliveira dizia justamente isso, né? Que a literatura, ela nos civiliza, não é só entretenimento, né? Muitas pessoas poderiam dizer, quem dera que foi só entretenimento, mas a literatura não é só entretenimento, né? A literatura, ela consegue abrir portas, abrir um cenário para que a gente possa olhar o horizonte. E todos os seus livros fazem isso maravilhosamente bem. Você consegue abrir as portas para que a gente possa enxergar esse mundo. E mais ainda, coisa que eu não saberia nem como começar. Você faz o cego enxergar. Você faz o cadeirante caminhar. Seja na imaginação, seja no poder. Você faz aquele surdo ouvir a tua poesia, as tuas histórias. Você consegue fazer com que essas pessoas consigam viver, né? Porque elas vivem nos teus livros. Então, Charlene, nesta Obrigada. noite maravilhosa, apesar de tudo, né? Porque a vida é assim, né? Ninguém consegue viver sem os tropeços, né? Tem sempre algumas pessoas que são espíritos malignos que estão aí. E a gente acha que é para a gente. Não é para a gente, né? Essas pessoas estão vivenciando, né, um mundo de horrores. E elas tentam jogar um pouco desse horror, que é a vida delas, totalmente miserável, triste, né, jogando na costa dos outros, tentando jogar na vida dos outros. Mas a tua estrela consegue iluminar essa escuridão que às vezes tentam jogar em nossas vidas, tá? Então, obrigado, obrigado mesmo, tá? Uma noite maravilhosa e será lembrada, né, por muitos e muitas décadas, que nesta quinta-feira, último dia do mês de junho de 2022, nós tivemos esse encontro maravilhoso com você, Charlene. Obrigado, obrigado mesmo, tá? Eu vou só finalizar
com um poema que eu fiz no começo da carreira, né, literária, para que eu pudesse me apresentar para as crianças e convido vocês a ouvir. E ele começa assim: eu sou Charlene Serra e vou me apresentar. Tenho essência de criança e não posso negar. Vivo a poesia e também a inclusão. As duas se abraçam e se dão as mãos. Transformo o sonho em palavras em um simples conjugar. E todo dia eu conjugo o verbo criançar. E conjugo na essência, nas alegrias espalhadas no ar, no sorriso pirulito, no abraço diversão, no olhar praia, nas nuvens criadas no chão, nos bombons alegria, na travessura sol, nas histórias pescadas, puxadas por anzol. Conjugo em liberdade, no fazer, no existir, sem maldade nem mentira, no respeitar e dividir. E nas entrelinhas, lá vou eu, vivendo e conjugando. Criançar, crianço, criançando. Caminho por entre pedras, cheia de sonhos e expectativas. E conjugando eu descobri que no céu sou pássaro e na terra locomotiva. Charlene Serra. Muito bem. Parabéns, parabéns. Obrigada, gente. Obrigado, obrigado mesmo, tá? Obrigada a Obrigado vocês, mesmo. obrigada a vocês pela acolhida, obrigado, professor Neres, que sempre esteve Lindo! presente. Vitória Duarte, a continuidade da poesia. Beijão, Vitória. Muito Obrigada a bem, gente. todos, tá?